Oi, meu nome é Joyce, por aqui eu mostro a minha rotina na confeitaria. Hoje é sábado, eu tenho bolo para entregar, centro de brigadeiro. Ontem, na sexta, eu mostrei no vídeo anterior como que foi um pouco a rotina, só que teve duas coisas que eu não consegui fazer, que eu já queria ter colorido uma massa, que eu vou ter um brigadeiro colorido, não consegui, e também não consegui deixar as pétalas nas caixas. Que eu odeio fazer isso no dia da encomenda, porque parece que me atrasa, mas enfim, vou ter que fazer isso hoje. Agora de manhã vai estar puxado, porque a maioria das encomendas é de manhã, né? Então eu tenho uma 9 horas, que é 100 brigadeiros, e outra 10h30, que é um bolo, o maior do meu cardápio, mais 150 brigadeiros. Então vou começar aqui. Bom, então comecei pela encomenda que era para as 9 da manhã. Só que a cliente perguntou se não teria como ser para as 8, né? Aí eu falei para ela que eu iria tentar, né? Porque quando tá combinado um horário, eu me planejo para eu acabar um pouco antes daquele horário, mas não tanto, né? Então e acabou que eu consegui acabar assim, era 8 horas certinho. E ela passou em casa, era umas 8h20, mais ou menos. E junto com essa encomenda de 100 brigadeiro, ela pediu tudo de leite ninho, né? E com carimbo de coração. E junto com essa encomenda de 100 brigadeiro, ela pediu um bolo pequeno de cenoura também, com cobertura vulcão. Só que eu acabei esquecendo de gravar, eu descongelando e finalizando ele. Então, eu fui para a minha segunda encomenda do dia, que era um combo de bolo e brigadeiro. Eu não trabalho com kit festa, tá? Eu faço esses combos de bolo de festa, mais os brigadeiros para acompanhar, tá bom? Esse kit vai o meu bolo aro 27 do cardápio, que é o maior bolo, e mais 150 brigadeiros. Nesses 150 brigadeiros, pode escolher até 3 sabores, tá bom? A cliente escolheu de moranguinho, que ela pediu para colorir de amarelo e de verde. Eu fiz o teste, deu certo para colorir a massa de moranguinho, mesmo ela sendo rosa, né? Por causa do Nesquik. Então, ela pediu de moranguinho, tradicional e de beijinho, 50 de cada. Então, aí eu dividi a massa de moranguinho, fiz 25 deles amarelo e 25 verde. E nesse valor também do combo, eu incluo as pétalas coloridas, se caso o bolo for colorido. O bolo, no caso, seria no tema Heineken, e aí ela pediu as pétalas das forminhas verde e preta. E aí os brigadeiros finalizados ficaram assim. Eu só mostrei a caixa que eu montei, né, os 100 brigadeiros, aí eu fiz outra caixinha com mais 50. Aí ficou assim o resultado. E aí comecei a decorar o bolo. Esse bolo, né, como eu falei, é no aro 27 centímetros. A cliente escolheu massa branca, recheio de creme 4 leites com abacaxi. Então, sempre quando vai fruta, eu gosto de fazer uma blindagem no bolo. Aí eu usei cobertura fracionada branca. Para cada 100 gramas, eu coloco 20 gramas de creme de leite. Então, e o bolo, né, como eu falei também, era tema da Heineken. Só que a cliente pediu topo à parte. Então, eu só fiz a decoração que lembre para ficar legal com o topo depois. Então, fiz uma textura em verde, fiz um trabalho de bico nas laterais com o bico 32. Fui fazendo umas ondinhas. E para dar o efeito de espuma com o bico 1A, tá bom? E aí ficou assim o resultado e depois a cliente colocou o topo. Ficou legal, ela me mandou foto depois.
E aí eu fui para a última encomenda do sábado. Aquelas encomendas tinham sido na parte da manhã. Essa cliente não estava com pressa desses brigadeiros, podia ser depois do almoço. Ela encomendou 150 brigadeiros da linha gourmet. Foi 50 ao leite, 50 beijinho e 50 ninho com Nutella. Bom, e aí já era domingo de manhãzinha. Esse bolo a cliente precisava para as 9 da manhã no domingo. Ele era massa chocolate, recheio de ninho, com frutas vermelhas. E como todo bolo que vai compota, fruta, eu faço a blindagem com a ganache. Aí eu fiz 175 gramas de chocolate blend, eu uso o da Melken, com 45 gramas de creme de leite. Aí essa quantidade deu para fazer a blindagem nesse bolo e do outro, que era mesmo sabor também, que eu ia confeitar depois, tá? É uma blindagem bem fininha, só para eu mandar o pedido em paz, que nada vai cair. Depois eu vim fazendo a camada branca de chantilly desse bolo, a primeira camada. Esse bolo ia ser com um fundo branco mesmo, com os detalhes em flores. A primeira camada, o chantilly tá hidratado, mas não tá tão molinho. Eu sempre faço a primeira camada dessa forma e depois eu hidrato bem o chantilly para ficar mais brilhante a última camada que eu for passar, que fica com um acabamento mais bonito. Então, depois de eu deixar o bolo bem lisinho, essa é a última camada que eu falei que eu passo para deixar com um acabamento mais bonito. Deixo o bolo bem lisinho e aí sim eu vim decorar o bolo com as florzinhas. Na referência, tava 2 tons de rosa, um mais escuro e um mais claro, só que pouca coisa de diferença. O rosa escuro não era tão mais escuro assim. Essas espátulas eu comprei pelo AliExpress, que é aquele site da China. Eu paguei, se eu não me engano, em 10 espátulas dessas menorzinhas, foi uns R$ 15, eu acho que ficou 20 com a taxa. Não sei como agora tá em questão de taxar, né, em coisa da China, mas eu comprei um pouco antes de começar isso. E essas espátulas tá sendo ótima para fazer esses detalhes nos bolos. Na referência, as florzinhas mais claras tinha 2 pétalas e as mais escuras 3 pétalas. E aí, por fim, eu peguei chocobol daqueles pequenininhos e coloquei pó dourado e fui jogando. Era para ficar mais no miolo da flor, só que, enfim, não tive muita coordenação para isso. Só que o resultado ficou bem bacana e ficou próximo da referência que a cliente tinha me mandado. Aí o bolo finalizado com o topo ficou assim. E a última encomenda do fim de semana era esse combo. Era o combo 1 do meu cardápio, que vai um bolo aro 13, mais 30 brigadeiros da linha tradicional. Eu usei o restante da ganache para fazer a blindagem, que esse bolo era no mesmo sabor do último, massa chocolate, recheio de ninho com geleia de frutas vermelhas. Esse bolo, na verdade, era para segunda, só que eu já deixei ele confeitado no domingo.
Porque assim, os meus dias de folga, entre aspas, é de domingo e segunda. De domingo e segunda eu só trabalho se eu tiver encomenda de festa, bolo recheado ou brigadeiro. Outro tipo de encomenda eu não atendo, aí eu folgo mesmo. Só que na segunda eu ia ter algumas coisas para fazer, ia ficar corrido para eu decorar esse bolo. Porque de segunda, como é minha folga, eu tiro para resolver coisas que eu tenho, enfim, né, para resolver, o que a gente resolve na folga. Então eu decidi já deixar decorado na segunda, no domingo, para segunda eu ficar mais tranquila. Na segunda só ficou para eu enrolar os brigadeiros, que a cliente tinha pedido tudo tradicional mesmo, de chocolate. Esse bolo era no tema daquele Up Altas Aventuras, daquele senhorzinho. É, o homem estava fazendo 60 anos de idade, aí ficou bem fofinha a decoração. Foi bem simples, era um azul bem clarinho, que tinha na referência. E com o bico perlê 1A, eu fiz como se fossem nuvens. Eu sei que vocês vão me perguntar, né? Ah, o bolo não racha de um dia para o outro? Não racha. Você tem que deixar o chantilly bem hidratado e armazenar na geladeira, né? Óbvio, só que dentro de uma caixa fechada, tá bom? Deixa a sua geladeira no mínimo, que não vai acontecer nada, vai dar tudo certo com o bolo. Aí na segunda-feira que a mulher me trouxe o topo, eu coloquei e fiz o videozinho pra vocês verem, o bolo não rachou, ficou tudo certinho. Bom, gente, então vou encerrando esse vídeo por aqui. Foi um fim de semana com muita encomenda, graças a Deus. E também, tipo assim, que apareceu tudo de uma vez. Eu tava quase 0 encomenda na semana. E aí na quarta-feira apareceu 3, 4 encomendas de uma vez. Mas enfim, dei conta, né? Deu tudo certo. Vocês viram, né, que o bolo que eu deixei o de hoje, que eu deixei confeitado ontem, ficou perfeitinho, não tem nenhum problema. Então, como hoje eu queria dar uma descansada, né? Porque eu fiquei bem cansada no fim de semana. Então, por isso que eu já tinha adiantado a decoração do bolo de hoje. E aí, hoje eu trabalhei o quê? 2 horinhas, porque eu tive que enrolar os brigadeiros e saiu mais um bolo para amanhã. Então, preparei massa, prensei. E é isso, agora aproveitar o restante da minha folga. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!